pessoal, tudo bem? Fala pessoal, E aí, galera? Estamos aqui, a equipe está crescendo. A Raquel, eu sou o Bruno, vocês já conhecem. eu sou o Matheus. O Matheus. Matheus, fala aí pro pessoal. Pessoal, eu sou o Matheus, sou residente de cirurgia do terceiro ano do Hospital Universitário. E aí, honradamente, estou fazendo parte agora desse grupo e vou estar com vocês também toda semana. Ah, perfeito. E o episódio de hoje, a gente está tentando trazer sempre coisas de relevância, de prevalência aumentada. Hoje sobre derrame pleural, não é, Raquel? Perfeitamente. E aí, é tão prevalente, gente, que a gente às vezes não tem nem noção isso numérica, né? E a gente, vendo a epidemiologia aqui no prepara do episódio, a gente viu que nos Estados Unidos era 1,5 milhão de casos, né, por ano. Ou seja, aqui no Brasil deve ser isso ou até mais. Então, de forma importante que todos saibam, cirurgiões, clínicos, né? Porque vão se deparar aí com casos de derrame pleural. E assim, Raquel, esse paciente, né? Como é que a gente encontra ele? Né, ele vai ser no cenário ambulatorial, vai ser no cenário de emergência, de enfermaria, né? Um paciente que tem importância tanto para a clínica, quanto para a cirurgia, quanto a integração, né? Isso, exatamente. Eu cortei aqui, não, mas, mas assim, na clínica, esse paciente varia um pouco da apresentação do ambulatório e a apresentação no ambiente hospitalar. O derrame pleural ele é uma condição que muitas vezes representa a ponta de um iceberg. Ele não é um diagnóstico per se, né? O paciente não tem um derrame pleural e ponto. Ele tem uma doença que está se manifestando daquela forma. E aí, ambulatorialmente, habitualmente você tem um paciente que é muito mais permissiva, a clínica é muito mais oligossintomática, porque ele se habituou àquela progressão, muitas vezes é lenta, ela é gradual. Então, é um paciente que sente, às vezes, um desconforto torácico, tem uma tosse ocasional, às vezes sente uma opressão quando deita do lado contralateral, por exemplo. Mas na enfermaria, não. Muitas vezes é um paciente com um derrame agudo, ou seja, de início recente, e que pode se apresentar até de forma de uma insuficiência respiratória grave, a depender do que é o mecanismo gerador, né? Ou às vezes é um paciente que já tem uma doença prévia, uma pneumopatia, alguma coisa assim, e faz o derrame que acaba por acelerar aquele processo de redução de interface de troca gasosa. Então, a clínica varia muito, mas atualmente é tosse, dispneia, o paciente se queixa de dor torácica, dor em pontada, muitas vezes, pode ter outros sintomas associados a depender do que for o quadro etiológico. Matheus, e no contexto da cirurgia, a gente tem normalmente um paciente um pouquinho diferente, É, né? na cirurgia eu acho que aparece de duas formas diferentes. Primeiro, o paciente clínico, como foi falado, que é solicitado da cirurgia um parecer para que seja feita a toracocentese ou, caso necessário, seja feita a drenagem torácica, mas também temos nossos pacientes cirúrgicos, né, que geralmente o derrame pleural ele aparece num contexto de pós-operatório, né? Então, pós-operatórios, principalmente cirurgias torácicas, cirurgias de abdômen superior, são cirurgias que têm um potencial de o paciente ter um derrame pleural no pós-operatório, que pode ser algo é, relacionado ao próximo procedimento, que a gente chama reacional, né, aquele clássico derrame reacional, que muitas vezes não tem muita expressão, mas que pode ser um sinal de alerta e falar a favor de uma complicação, né? Então, se você faz cirurgias de fígado, de vias biliares, de pâncreas, baço, esôfago, né, principalmente com anastomose intratorácica, você derrame pleural sempre tem que chamar a atenção, porque pode estar denotando alguma complicação, né? Inclusive na urologia também, né, Bruno? É verdade. Então, assim, os traumas abdominais, com um tratamento cada vez mais conservador, você corre o risco de ter secreções, né, na cavidade abdominal e que, se tiver alguma descontinuidade, podem acabar permeando o tórax, né? E Eu acho que um dia a gente consegue não falar de urologia no episódio, né? vai ser o Matheus vai fazer a sub, aí a gente vai mudar para outra. Mas nesse contexto, então a gente já sabe mais ou menos como é que o paciente se apresenta, mas o que é que a gente tem que saber do funcionamento? Por que é que aparece um derrame pleural? Boa.
Então, assim, isso vai recair exatamente na nossa abordagem laboratorial diagnóstica, né? O derrame pleural, ele pode acontecer por, grosseiramente, duas vias. Uma é pela inflamação da interface, que você tem um equilíbrio, que é para existir, entre o que você produz e o que você drena. Então, se você produz o líquido, geralmente é em torno de 5 a 10 ml que vai ter lá para permitir o deslizamento da minha pleura sobre a outra. Enfim, e aí esse desbalanço pode acontecer exatamente por alguma alteração dessa interface de troca, levando a uma inflamação, seja do ponto de vista infeccioso, neoplásico, enfim, ou porque eu tenho um aumento da minha pressão hidrostática favorecendo esse líquido ir para o interstício, ou eu tenho uma redução da minha pressão oncótica, não permitindo que esse líquido fique no meu intravascular e extravase também. Então, esses dois mecanismos são os potenciais geradores de derrame pleural. Quando eu tenho esse outro polo, que é aumento da pressão hidrostática com redução da pressão oncótica, atualmente o derrame ele faz parte de um contexto geral. Então, um contexto de anasarca, múltiplos derrames cavitários, paciente com edema periférico importante e tudo. Quando eu tenho o contexto inflamatório, o derrame pode fazer parte de um contexto geral de uma doença sistêmica, mas ele pode estar me direcionando para algo localizado, por exemplo, um derrame parapneumônico ou então um pós-operatório. Então, esses são os mecanismos de geração do derrame, né? E permeia isso daí quando eu tenho, por exemplo, alguma doença linfática. E aí, essa doença linfática, eu posso ter, por exemplo, uma lesão do ducto torácico, ou eu tenho lá uma lesão, um linfoma, por exemplo, e tudo com lesão da cisterna do quilo, aquele negócio todo, e aí você pode acabar gerando um quilotórax, que aí meio que não tem muito a ver com essas duas coisas que a gente acabou pontuando. Não é muito a ver, tem a ver, mas não é assim diretamente relacionado. Perfeito. E a gente já sabe mais ou menos como funciona. Quando é que você vai chamar o Matheus para puncionar esse paciente? Matheus, todo mundo Já vai começa, ser puncionado? Né? Como é, Raquel? Já começa. Já vou falando que cirurgião não gosta de fazer toracocentese, tem problemas com isso. É um clássico fla-flu aí, né? Mas, ó, quando é que a gente, clínica, né, tem que já ter atenção para um derrame? E aí o Matheusinho vai falar da parte mais cirúrgica. Mas a gente tem que ver, primeiro, esse derrame, ele é importante para o diagnóstico do paciente, porque ele pode estar dentro, por exemplo, de uma síndrome nefrótica e não ter nenhum sinal de alarme. Então, para eu saber disso, além da caracterização clínica que a gente falou, e de avaliar no exame físico, né, redução da ausculta, submasse 6, aquele negócio todo que a gente já está acostumado a saber da semiologia, a gente tem que fazer avaliação de imagem. E aí faz uma radiografia de tórax, ou ultrassom, ou uma tomografia. Hoje a gente usa muito mais o ultrassom pela sua facilidade, praticidade, e a gente tem que saber que com o uso do ultrassom eu tenho que treinar meu olho para ver se aquele derrame é um derrame importante ou não. Eu tenho que saber o que é um derrame moderado, como é que é o aspecto, se é mais hipoecóico, se tem mais como se fosse uma remora, sinal do plâncton, que me chama a atenção para o exudato, se tem trato, se tem debris. Porque o ultrassom, ele pode pegar a partir de 20, 15 ml ali, eu já consigo ver. E a tomografia a partir de 3 ml. Então, assim, eu tenho que ter noção do que eu estou procurando e qual o aspecto que chama a atenção para uma punção, porque uma punção não é uma coisa inadvertida, de fato. E a radiografia, geralmente é a preferência dos cirurgiões, né? Assim, tá no ultrassom. Não, mas eu quero ver o raio-x. Aí, o raio-x é assim, a radiografia, né? Raio-x não, raio-x ninguém. Mas, enfim, é muito menos sensível, né? Apesar de que se tá lá visível a famosa parábola de Demosot, não sei o que, na radiografia, é meio que, tá óbvio, né? Mas é bem menos sensível. Então, se for um derrame que, por exemplo, tem debris no ultrassom, mesmo que não tenha na radiografia aquele baita velamento, poxa, ele merece a punção e a gente utiliza geralmente o delta de 1 centímetro a ultrassom,
certo? Perfeito. E por que que cirurgião gosta tanto aí da Não, radiografia? falando ainda da radiografia, como foi falado, ela talvez desses métodos clássicos seja o menos sensível, né? A gente numa radiografia de tórax em ortostase, uma PA, o velamento do seu costofrênico indica em um derrame em torno de 175 ml, enquanto no perfil o velamento mostra entre 75 e 100 ml. E no clássico Laurel, né, que é o paciente que não consegue ficar em pé, que faz decúbito lateral com raios horizontais, você tem, quando você tem uma lâmina de 1 centímetro, tem aproximadamente 300 ml. E realmente o que eu acho do cirurgião gostar preferencialmente da radiografia é a própria. Não gagueje, não. Ajudando. É a familiaridade. É a familiaridade. Então, E a disponibilidade. e a disponibilidade, e perfeitamente. A gente sabe que o ultrassom é algo que é mais recente, que a maior parte dos cirurgiões não tem um treinamento, não foram treinados na época de sua residência com a realização da toracocentese guiada por imagem, foi mais de uma forma baseada em marcos anatômicos, mas a gente sabe que isso vem mudando, né? As próximas gerações com certeza já vão utilizar bem mais o ultrassom, porque o treinamento com esse equipamento, com essa modalidade de exame, se faz cada vez mais frequente, né? Começou com FAST, com acesso central, hoje a gente já utiliza para vários outros protocolos, para vários outros fins, e eu acho que conforme manda as recomendações das sociedades internacionais de cirurgia do tórax, a toracocentese cada vez mais vai ser guiada por ultrassom, o que permite, né, realmente fazer estudos e fazer toracocentese de derrames menores e fazer com mais segurança, diminuindo também o risco de complicações, tá certo? Perfeito. Assim como a maioria dos procedimentos, a Como, tendência é exato, a cada vez ser menos tendência, invasivos e com mais segurança para o paciente, né? E muitas exatamente, vezes o ultrassom já pode ajudar na própria etiologia, né? Se eu tenho lá, tenho um derrame pleural de um lado, mas eu tenho do outro lado também, ou seja, é bilateral. Eu tenho aumento das pressões venosas, eu tenho um coraçãozinho que tá ali ruim, um VTI baixo. Pô, será que eu preciso mesmo dessa função? Isso daí não é um transudato por conta de uma disfunção cardíaca, por exemplo, e até né? mesmo na cirurgia, como a gente falou que nas cirurgias de abdômen superior ou nas infecções de abdômen superior, você pode ter derrames reacionais. Mas aí, muitas vezes, para poupar o paciente de uma punção desnecessária, você pode avaliar com ultrassom. Se aquilo ali realmente não tiver debris, não tiver sinais de exudato, você pode tratar de uma maneira mais conservadora. Se você vir que tem sinais de complicações, que não é só um transudato, o aspecto de imagem de um transudato, você aí vai acabar tendo que fazer realmente uma toracocentese diagnóstica e acaba que a gente erra menos tomando aquele derrame como um derrame racional, tá? Isso, Então Perfeito. acaba que a gente não atrasa o diagnóstico desses derrames que podem ser complicações. E eu isso. achei bacana aqui a discussão sobre imagem, porque até há pouco tempo a gente teria delegado isso ao radiologista exclusivamente, olharia um laudo e faria o exame. E a gente tem que saber que os métodos de imagem todos temos que saber avaliar e eles não se correlacionam de forma uniforme. Então, às vezes, você tem uma imagem que foi laudada como um derrame moderado ao método, por exemplo, a tomografia, e quando você faz o exame ultrassom não tem aquele volume todo. Então, talvez você tenha que ter mais segurança na punção, tenha que ter mais cuidado, né? Então, o ultrassom chegou realmente e vai ficar por muito tempo. Lembrando disso, você falou que a tomografia ela tende a superestimar o derrame pleural, tá? Então tem que ter muita cautela, muita parcimônia na medição da tomografia, né? Perfeito. Então, assim, a gente vai precisar acessar esse líquido de alguma forma, né? Seja por meio da toracocentese, seja por meio da toracostomia. A gente pode falar isso mais na frente, mas como é que a gente vai investigar esse líquido? Pronto, a gente tem os critérios clássicos de Light. Né? Então, inclusive completando 50 anos esse ano, 50 anos que foi publicado o artigo. Ele era residente. Ele era residente quando ele publicou. Estou sabendo, inclusive, pelo Matheus, notícias de última hora, contigo da medicina, que ele faleceu ano passado. Foi, Também é cultura, felizmente. garoto. Não, então assim, a gente tem realmente critérios clássicos, né, que ajudam a discernir se é um exudato ou um transudato. A gente faz a avaliação da DHL, a desidrogenase elástica no líquido pleural e sérica, faz essa relação.
se acima de 0,6 ou a relação entre a proteína pleural e a proteína sérica também acima de 0,5 e o DHL acima de 200, qualquer um desses estando positivos, a gente fala que isso é um exudato. Isso não é 100% de sensibilidade nem de especificidade, mas é uma forma para ajudar, junto com todas as outras coisas, né? E hoje a gente também tem o colesterol total que a gente utiliza, aí varia um pouco o corte, se eu usar acima de 45, eu tenho uma sensibilidade um pouquinho melhor, em torno de 70%, mas se eu usar acima de 60, essa especificidade aumenta, mas a sensibilidade cai mais ainda. E aí essa especificidade vai para mais de 90% tranquilo. Então é um outro método. E o gradiente de albumina que você pode utilizar e a relação também entre o colesterol pleural e sérico também são outras formas de utilizar para avaliar se é um transudato ou um exudato. E na parte da cirurgia, a gente pode lançar mão de outros marcadores, né, Sim, Matheus? com certeza. Como foi falado, no pós-operatório, o derrame pleural ele pode significar alguma complicação, tá? Então, por exemplo, na suspeita de uma fístula biliar que está direcionada para o tórax, eu posso fazer a mensuração da bilirrubina. Ou num pós-operatório de uma esofagectomia, a amilase aumentada no líquido pleural se pode falar a favor de uma fístula esofágica, né? E propriamente nas cirurgias de pâncreas também. Então, de acordo com a cirurgia, se você está suspeitando de uma fístula urinária, de um trauma renal e associado a um derrame pleural, você pode medir a creatinina daquele líquido. Então, além dessa abordagem, o Né, triglicerídeo no quilotórax, então, além do aspecto leitoso, a pesquisa de quilomicrons, o triglicerídeo aumentado, isso aí fala a favor também de um quilotórax, né? E, enfim, além dessa diferença, desses exames gerais, como LDH, proteína, que vão nos ajudar a diferenciação exudato ou transudato, no contexto cirúrgico, de acordo com a cirurgia que foi feita, você pode pedir outros marcadores que vão falar a favor. Então, não existe essa receita de bolo, né? Você tem que personalizar o que você vai pedir de acordo com o seu paciente. Perfeito. E lembrar que, assim, o líquido ele não serve só para marcadores. O aspecto do líquor diz muito. Ele pode ser utilizado para a solicitação de culturas, pode ser utilizado para pesquisa de celularidade, pesquisa de células neoplásicas. Então, assim, sempre individualizar com a clínica do paciente. Exato, até citometria de fluxo você faz, então realmente tem que individualizar. Então, será que desse tanto de exame para pedir, tem que tirar muito líquido para diagnóstico? Eita, boa pergunta. Então, eu lembro, na minha época, né, faz um pouco de tempo, a gente ficava assim, não, vamos tirar 30, vamos tirar 40, e aí ninguém sabia ao certo quando tirar. E o que, que a gente tem na literatura hoje, né, que é em torno de 50 ml para uma toracocentese diagnóstica. Então, assim, num paciente que, por exemplo, 300 ml, provavelmente esse paciente não precisa de toracocentese de alívio, provavelmente não é a motivação da dispneia dele não deve ser o derrame, mas se o derrame tem aspecto, né, de exudato e tudo, então, poxa, preciso estudar, mas não preciso tirar tanto. Então, 50 ml é o necessário. E aí você resume isso em bioquímica, né, que você vai fazer todas essas análises, você vai mandar para o estudo da microbiologia, para fazer o grão, a cultura, coisa e tal, e uma parte você vai mandar realmente para avaliação citológica, né? Que aí pode ser também a citologia oncótica, dependendo da investigação. Então, Então, isso é 50 até ml. importante, porque às vezes os colegas fazem toracocentese e colocam tudo em um frasco só. E isso acaba que não é adequado. E o adequado realmente é você direcionar um para bioquímica, um para microbiologia e um para citologia. Isso. Você tem um KDTA, ter um de cultura e ter o frasco seco, né? Que a gente chama. Então, em teoria, seria para você ter esses 3 frasquinhos aí. O que a gente vê é isso. O pessoal pega um frasco, geralmente é o do coletor de urina, e Da aí tampinha tasca de vermelha. tudo ali, e aí você perde, né? Perde a cultura, perde a sensibilidade. Perfeito. E lembrar que, assim, se você está pesquisando alguma coisa, você tem que saber o que você pretende achar. Né? Então, assim, você não pode deixar para qualquer coisa a gente faz outra função, qualquer coisa a gente pode de novo, né?
Exato, já dizia Lewis Carroll, né? Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Que é cultura demais. E aí, mas agora a gente da clínica não quer somente a toracocentese diagnóstica, a gente quer que faça toracocentese de alívio. Dan, dan, dan. E aí, se você quer saber, assiste o próximo episódio. Boa! Um abraço, pessoal. Bem-vindo, Matheus. Valeu! Tchau, gente.